É, meus amigos, Bullies aí está se preparando para entrar na casa dos seus eleitores. Olha isso. E aí, Gui? Tá arrumando as malas? Arrumando a mochila. Alguns dias. Tô botando tudo. Botou toalha? Botei. Pegou cueca? Peguei, lógico, né? Escova de dente? Pasta? E o perfume? Aqui, Nath. Perfuminho, né? Carregador de celular. Carregador de celular. E a Amora? Maria, vai ficar com um pouquinho de saudade. Logo, logo tô de volta. Se você é eleitor do Bullies, se prepara que ele vai invadir a sua casa, hein? Graças a Deus eu não sou. E a guerra tá grande aí na esquerda e na direita também, né? Ontem já aconteceu aí, eu até subi o vídeo aí pra vocês, falando sobre o Lula, se é um clone, ou se o Lula morreu, ou se o Lula ainda está vivo. Dá uma conferida nesse vídeo aqui, que eu trouxe aí a matéria completa pra vocês. Mas hoje a gente vai assistir apenas a minha opinião, é um vídeo que ele soltou agora, em quem você vai apoiar em 2026 aí. Marçal ou Tarcísio, o negócio tá pegando fogo, a gente vai compartilhar, vamos conversar aí um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes de começar, só peço uma coisa, o seu like, a sua inscrição para fortalecer aí o nosso trabalho, beleza? E bora pro vídeo. Bom, rapaziada, eu ainda nem assisti, vamos assistir junto, vamos reagir aí, vamos comentar junto aí esse vídeo agora, tá? Quem você apoia para 2026? Bolsonaro perdeu o trono? Vamos aí, vamos ver que questionamento é esse aí entre Tarcísio e Marçal. Que os brasileiros estão de saco cheio desse cinismo da política brasileira, né? Essa é que é a verdade. Eu tava vendo uma análise política que faz muito sentido, né? Que poderia explicar essa ascensão de um cara como o Pablo Marçal nas últimas eleições. E o que eu quero que vocês entendam é que não se trata do Pablo Marçal, né? As pessoas acham, tá surgindo um novo mito para ser idolatrado. Não, não é o Pablo Marçal em si. Se trata do significado disso. O próprio Pablo, obviamente, está tirando muito proveito dessa situação, claro, óbvio, vai ganhar mais dinheiro, ganhar mais notoriedade e tal, mas não se trata dele, se trata do significado. Por exemplo, muita gente está abandonando Jair Bolsonaro, deixando ele de lado, pelo menos por enquanto, né, por causa dessas birras, esses conchavos aí com o Centrão e tudo mais, indo de Pablo Marçal, não é porque achou o Pablo Marçal mais bonito ou melhor do que Jair Bolsonaro, é porque ele tá representando as coisas que há muito tempo a direita verdadeira vem cobrando Jair Bolsonaro um posicionamento, e a cada dia que passa esse posicionamento não foi dado. Vamos ver aqui a análise política, vocês vão ficar somente com o áudio, tá? Porque eu tô... Verdade, porque o Bolsonaro ele tá totalmente diferente, né, pessoal? Apoiando o Nunes, que é a favor aí, foi a favor de demissão durante a pandemia, e agora ele tá criticando aí o prefeito de Santos, porque ele foi a favor do fica em casa, a economia a gente vê depois. E se você não tomar a vacina, você ia ser demitido. O Nunes fez isso aqui em São Paulo e Bolsonaro apoiou. O atual prefeito de Santos mandou fechar as praias. Você via surfista sendo caçado. O atual prefeito de Santos tem que pegar a eleição agora. Pelo amor de Deus! O atual prefeito de Santos fez essa barbaridade com o povo. Botou sua guarda municipal pra prender o pessoal em casa. Esse cara vai disputar a reeleição agora, meu Deus do céu. O povo não pode ter essa memória curta. A Rosana Vale, vota a Rosana Vale. Esse cara não, pô. E me criticava o tempo todo. Negacionista. Você vê a cara dele, o cara, né? Bem de vida. Tem recursos, tem meios. Pode passar a pandemia sem trabalhar. Já não trabalhava como prefeito, né? Sem trabalhar menos ainda. O povo que se exploda. O cara vem pra reeleição agora. Pra fora prefeito de Santos. Vamos tentar outra pessoa. Outra pessoa pode até errar, mas esse já errou. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Um coitado aí que trabalha o dia todo pra poder ver se come um pescoço de frango na janta, mano. E perseguindo esses caras. Da hora de você pegar o prefeito de Santos, manda ele ficar em casa, fica em casa. A prefeitura você vê depois. Fica em casa, prefeito de Santos, não reeleja esse cara. Assim foi, por exemplo, Araraquara. O Edinho rodou. O povo deu resposta pro Edinho. O Edinho foi aquele que recebeu 5 milhões daquele desvio dos respiradores. Lembra do consórcio Nordeste? 40 milhões para comprar respirador em casa de maconha. 5 milhões foi para Araraquara. Não foi para o Nordeste, foi para Araraquara. Então não explicou nada. Que agora está sendo cotado para ser ministro aqui da FECOM no lugar do Paulo Pimenta. Mas parabéns ao povo de Araraquara. Aposentou o Edinho do PT. Vamos aposentar o prefeito de Santos agora. É o mínimo que eles podem fazer.
Cara, eu sou eleitor de Bolsonaro, porém, a gente não pode se negar a criticá-lo também quando ele está errado. Então, assim, passamos do último ponto, do ponto final desse ônibus, né? Em termos de cinismo, em termos do comportamento vergonhoso da imprensa, que o Marçal combateu com muita força e com muita posição de combate, isso é bem-vindo. Agora, ele se apresentou como um candidato, ou seja, ele é uma promessa, uma possibilidade. E não é somente o Marçal que é essa possibilidade, né? Ele se destacou. Nós estamos em 2024, daqui para 2026, muita coisa pode acontecer. Observe que o fenômeno Marçal, ele aconteceu em poucas semanas. A imagem do Marçal é construída há bastante tempo, vai ser muito difícil, eu diria que até que beira o impossível aparecer alguém em tão pouco tempo, porque o Marçal, ele há anos está sendo trabalhado, mas pode aparecer. E outra coisa, se o Marçal, ele ficar inelegível, se o sistema deixar o Marçal completamente incapacitado de concorrer, quem o Marçal apoiar é que provavelmente terá aí uma grande e expressiva votação para ir de frente com o Lula ou com o candidato que o Lula vai lançar. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a esquerda não tem ninguém, absolutamente ninguém para colocar no lugar do Lula, né? E seria praticamente um suicídio político e eleitoral ter uma outra pessoa que não seja o Lula para concorrer em 2026. Mas a pergunta... E é por isso, né, que eles estão aí, tá tendo a especulação que o Lula está morto, é um clone, porque realmente não tem, né, hoje na esquerda alguém representante assim do mesmo nível que o Bolsonaro para a direita, né? Por exemplo, a direita ainda tem o Nicolas Ferreira, temos aí o Ricardo Salles, e a esquerda tem quem? Boulos? Não dá, né? Tá de brincadeira, por isso que eles estão apavorados também. Você não assistiu esse vídeo aqui, onde eu trouxe a matéria completa aí sobre se o Lula foi morto, se o Lula já morreu, se é um clone, dá uma conferida nesse vídeo aí, vai valer muito a pena. A pergunta é, quem? O Boulos? O Boulos ganhou do Marçal ali, né, por uma diferença ínfima de votos, mas ele foi pro segundo turno e o Marçal não. Pô, nós estamos falando de São Paulo, a nível de Brasil, cara, do jeito que o Marçal é amado, querido, conhecido, né, teve torcida no Brasil inteiro, né, pela corrida eleitoral do Marçal na prefeitura de São Paulo, né, eu acho muito difícil o Boulos ir contra o Marçal numa disputa presidencial em 2026, não acredito que ele tenha que ele tenha, como eu posso dizer, essa energia eleitoral para concorrer com o Marçal, eleitoralmente falando, a nível nacional, não. Então, eu acho que a aparição e a confrontação ao Cine já é... Bom, eu também acho. Não acho que o Boulos aí tem potencial para ganhar a presidência. Eu acho que ele não tem nem potencial para ganhar do Nunes, cara. Do Nunes. Tá de brincadeira. Então, assim, porque é muita rejeição em cima do Boulos, né, cara? Cara, todo mundo conhece a história. A esquerda conhece, a direita conhece, o centro conhece. Então, assim, não tem como o Boulos aí ganhar a presidência, disputando até mesmo com o Marçal. Tem uma rejeição também muito alta. Mas vamos aí ver em 2026 o que pode acontecer, porque até 2026 tem muita lenha para queimar. Para onde o Brasil tá caminhando aí, vamos ver, porque o pessoal vai ter que acordar. A economia tá ruim no Brasil, né? Não pode criticar hoje o Brasil, né? A mulher criticou o Brasil, o que aconteceu? Não, ela tá sendo contra a democracia. É proibido criticar o Brasil hoje, viu? O Brasil tá maravilhoso, a economia do Brasil, ó. Algo concreto, já tem a sua importância. Agora, a gente tá falando de eleição. Então o que acontece? Aí o Pablo Marçal, depois daquela história que a gente não entendeu ainda, daquele laudo, na verdade muita gente já entendeu e eu começo a acreditar que pode ter sido isso mesmo, né? Eu acho que o Marçal, ele quis perder a eleição de São Paulo para poder vir em 2026, já que, vamos dizer que a direita bolsonarista não passou no teste nessas eleições para a prefeitura em São Paulo, né? Vamos dizer que a prefeitura de São Paulo foi um teste. O Marçal não ia sair candidato, né? O Salles foi barrado, ele entrou, levantou ali um capital político, desmascarou todo mundo, né? Fez o discurso que muita gente está entalada para falar há muito tempo. Isso não quer dizer que ele jogou o Bolsonaro para escanteio, jogou o bolsonarismo para escanteio, anulou tudo que Jair Bolsonaro fez de bom pro país, não, mas é o que o Bolsonaro se tornou, independente do que ele tenha feito de bom pro país. É isso. Talvez tenha sido induzido a erro. Então ele deveria dizer isso, né? Olha, não acredito que o Marçal foi induzido a erro, não, tá? A princípio eu até acreditei nisso, mas eu acho que foi planejado mesmo. Acho que o Marçal, ele sabia que o laudo poderia ser apresentado como falso, né? A história que o Boulos possivelmente toma muita Coca-Cola pode ser verdadeira, tá? E tudo indica que possivelmente seja, né? Numa situação hipotética, tem que falar assim, né? Mas eu acredito que quando o Marçal, ele recebeu o laudo, ele provavelmente sabia que poderia dar ruim. Primeiro, o médico que cedeu o laudo aí a clínica, melhor dizendo, o dono da clínica que cedeu o laudo aí pro Marçal, é amigão do Tarcísio. Então meio que o Marçal, ele poderia já estar prevendo alguma coisa. Ó, o pessoal aí, eles estão querendo me dar alguma espécie de cavalo de Troia. Eu vou aceitar, porque vai fazer parte de uma estratégia que aí eu fico livre dessa eleição de São Paulo, né? Quem sabe eu perco. Tipo assim, ele jogou no escuro, que ideia deu. Se eu ganhar, ganhei a eleição de São Paulo, mas eu vou fazer alguma coisa pra ver se eu fico fora. Aí ele preferiu ficar de fora pra vir em 2026. E pensando bem, velho, que bom, né? Assim, em 2026, ele vai vir com tudo aí, ele estando elegível ou não. Mas mesmo se ele tivesse ganhado a prefeitura de São Paulo, pessoal, o capital político de Marçal, e ainda mais se ele fizesse um bom trabalho, né, nos 2 anos aí que nós temos pela frente, provavelmente se aparecesse uma pessoa que ele indicasse ou ele apoiasse, né, teria um peso eleitoral muito grande em 2026. Cara, eu concordo com essa parte. Eu sei que, pra mim também, eu acredito que Marçal, ele forçou esse laudo aí. Ele sabia que era errado. Pra mim, ele quis sim perder a eleição de São Paulo, pensando na eleição da presidência aí em 2026.
Porém, eu acho que foi um erro também dele. Por quê? Pensa comigo, vamos lá. Se Marçal tivesse ganhado a prefeitura de São Paulo e fizesse um ótimo trabalho durante esse tempo todo, em 2026, ele poderia indicar qualquer pessoa. Pelo menos 50, 20% do que ele prometeu na eleição, cara, ele ganharia muitos apoiadores. Ele ganhou bastante apoiadores, mas ele ia ganhar muito mais e ele ia chegar grandão em 2026. Porém, essa decisão dele complicou o lado dele também. Ele já tem uma rejeição alta e teve uma rejeição maior ainda, tá? Principalmente do lado da direita. E tem aquela questão, né? A gente não viu beleza, a gente sabe que o Marçal, como empresário, é top. O cara sabe fazer dinheiro, mas a gente ainda não sabe o Marçal prefeito. Então assim, vai chegar muito cru em 2026. Eu espero que eu esteja errado. Eu ainda até apoio mais o Ricardo Salles. Eu acho que o Ricardo Salles tá mais preparado para assumir a presidência do que o Marçal nesse exato momento. Seria muito bom ele pegar São Paulo, que é a maior cidade, fazer uma gestão ótima, como o Tarcísio tem feito, e aí chegar em 2026 muito forte. Induzido a eu por fulano, né? Senão fica parecendo uma leviandade, enfim. Mas não quero me deter nesse ponto. Aí ele não vai para o segundo turno e ele declara, faz uma previsão, sei lá, uma projeção, que o Boulos vai ganhar. Aí eu acho que ele já está mostrando, ou pelo menos fazendo parecer, que lhe falta uma certa temperança, um certo espírito público. Não, aí no caso, faltou por parte do jornalista, tá? Uma espécie de análise da realidade como de fato ela é. Primeiro, tá? O Marçal falar que acha que o Boulos vai ganhar é uma opinião que ele tem o direito de ter. Isso não quer dizer que ele tá torcendo pro Boulos. É simples assim. Por exemplo, em 2022, eu votei no Bolsonaro, estava torcendo pro Bolsonaro, mas pelas coisas, juntando ali toda a situação, eu tava já meio que receoso do Bolsonaro perder. Inclusive, eu comentava isso com as pessoas mais próximas. Eu falava, poxa, eu acho que o Bolsonaro vai perder. Isso queria dizer que eu tava torcendo pro Lula? Não. Outra coisa. A verdade é que o Nunes não tem carisma algum. Nunes não tem peso pra debate algum. Vocês podem ver que no debate da Band que teve agora no segundo turno, o Boulos engoliu o Nunes. Antes mesmo do Marçal entrar na disputa, o Boulos já tava ganhando do Nunes. Então, esse segundo turno aí pode ser uma prova de que aquelas pesquisas do primeiro turno que apontavam o Boulos com 37% dos votos, né, podem se concretizar sem o Marçal na corrida. E aí, o Malafaia é a mesma coisa. O que a gente tem aí, de parâmetro, o bolsonarismo, né, o bolsonarismo, a direita, né, toda essa subliteratura que só serve pra atrapalhar. Qual é o único parâmetro que a gente tem em termos de representação? É o governo Bolsonaro. Verdade, o governo Bolsonaro, em anos, né, praticamente foi o único governo de direita que de fato existiu, né, um governo perseguido, um governo que fez um verdadeiro milagre durante a pandemia. Esse mérito de Bolsonaro e da equipe dele não pode ser tirado. Teve suas falhas, tenho críticas, inclusive, à atuação do governo, né, muitas críticas, principalmente o fato de Jair Bolsonaro ter colocado uma pessoa que não era da área da saúde no Ministério da Saúde, né, vocês devem se lembrar disso, não vou me aprofundar aqui agora, mas a verdade é que durante a pandemia, Jair Bolsonaro, ele segurou as pontas. Parecia que não, é só você olhar esses 2 anos de governo Lula que nós temos aí, fazer uma comparação e imaginar se fosse o governo Lula, ou se fosse um poste dele como o Haddad, né, como seria durante a pandemia. Seria um verdadeiro catástrofe, um verdadeiro desastre. E o governo de Jair Bolsonaro é uma referência. Agora, a direita, diferente da esquerda, ela não é hegemônica em liderança. A família Bolsonaro quer que a direita seja como o PT, no sentido de, só tem Bolsonaro para liderança. Não, a direita ela é muito orgânica nesse sentido. O Lula, o PT não levantou nenhum líder para poder substituí-lo, né? Não pensou nas gerações futuras. O Bolsonaro tentou ir pelo mesmo caminho. Quer dizer, o Bolsonaro tentou fazer uma espécie de como é que fala a palavra mesmo quando passa de pai para filho? Não é monarquia, não, né? Uma dinastia, né? O Bolsonaro, ele estava tentando criar uma dinastia, né? Depois dele, passar para um dos filhos e assim, sucessivamente. Mas a direita não aceitou isso. A direita é orgânica, né? Surgem muitos nomes, surgem muitas pessoas que têm potencial para ser líder e a direita aceita essas pessoas, abraça essas pessoas com muita facilidade, né? Nós temos uma lista de líderes, de pessoas que podem se tornar líderes da direita, né? Pelo menos para concorrer um cargo executivo. Ainda dentro da família Bolsonaro, nós podemos colocar aí a Michelle, o próprio Eduardo, né? Que faz parte dessa dinastia. Se ele amadurecer, se ele parar com esses cri-cri, pode ser também uma liderança fora da família Bolsonaro. Nós temos o próprio Marçal, que é forte, muito provavelmente será o próximo presidente do Brasil, caso não seja sabotado pelo sistema. Nós temos o Ricardo Salles. Ainda dentro da atmosfera bolsonarista, nós temos o Gustavo Gaia, temos o Nicolas. Ou seja, a direita, ela é tão orgânica nesse sentido que mesmo que o Bolsonaro não queira, aparecem novos nomes para liderança sim. A esquerda, ela não fica perdida com a ausência do Jair Bolsonaro, diferente do que aquela elite bolsonarista tenta pregar e a esquerda também tenta pregar. O Bolsonaro... É como eu falei também, concordo totalmente. Porém, eu só não concordo com o Eduardo, tá? O Eduardo Bolsonaro... os filhos do Bolsonaro, eu não sou muito fã deles, não concordo com muitas atitudes deles. Que ali, Michelle Bolsonaro, Marçal, Ricardo Salles... Nicolas, com certeza, Nicolas tem que ser presidente do Brasil. Se não for, aí acabou a esperança. Bolsonaro apareceu um pouco como o Marçal, pode-se dizer, confrontando, né, de uma maneira muito incisiva, corajosa, isso que chamam de sistema. Cuidado, para mim, requer o mesmo cuidado. Direita, sistema. Direita pura contra o sistema. Muito cuidado com isso, porque existem os vendedores de terreno na Lula. Aí ele tá indo para um lado que é interessante você parar para pensar, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque, ou seja, qualquer coisa que não sair dali do gabinete bolsonarista do Carlos Bolsonaro, que seja colocado com uma narrativa
narrativa principal, mesmo que esteja errado, né? Qualquer questionamento em relação a isso pode ser considerado uma espécie de traição. Ah, você tá caindo na narrativa da esquerda. Ah, porque aí vem aquele discurso do Eduardo Bolsonaro, né? Não existe direito, o que existe é bolsonarismo. Quer dizer, tem vendedor de ilusão dos dois lados, né? E a gente viu mais venda de ilusões, mais vendas de terreno na lua por parte dos influenciadores bolsonaristas e do gabinete de comunicação de Jair Bolsonaro. Ó, agora vai, Bolsonaro tá preparando alguma coisa, agora ele vai tomar atitude, tem que fazer isso, vamos lá, dar apoio. Gente na rua, manifestação, gente na porta de quartel, o 8 de janeiro, olha o resultado aí. Então quem vendeu ilusão aí, até o momento, não foram as pessoas de direita que questionaram certos posicionamentos da família Bolsonaro, não. Podem ser direita. Bom, é isso mesmo. Cara, a direita, ela não tem como fazer a direita se tornar a esquerda. Porque a esquerda, basicamente as pessoas... Olha o que aconteceu na eleição aí de São Paulo. Só porque o Marçal falou, vota 13 se você não vai com a minha cara. Se você não vai com a minha cara, vota 13. Marçal fez isso e o pessoal foi lá e votou. 50 mil pessoas votaram 13. O que é isso? É que a esquerda, ela não sabe o que o cara faz, o que o cara pode te oferecer. A esquerda simplesmente segue o que o Lula diz. E a família do Bolsonaro acreditava que a direita poderia ser do mesmo jeito. E não, cara, a direita pensa. A direita pensa. A direita tem cérebro, tá? Me desculpa, mas... esses eleitores de esquerda que chamam a gente de gado, mas vota em qualquer candidato que o Lula fala, vota, cara, pra mim o gado é eles, e não a direita. A direita, ela sabe, ela coloca os seus valores. Por isso que teve essa rachadura aí entre Nunes e Marçal, porque a direita pensa. A esquerda, você pode ter... A gente viu aí a esquerda votando no Boulos, mesmo sabendo que o cara era ruim, e ainda teve 50 mil votos que votaram em 13. Então assim, cara, não tem como o Bolsonaro querer fazer com que a direita siga o que a família do Bolsonaro quer. A direita tem as suas opiniões próprias e tem os seus princípios e no que acredita. Então não tem como controlar a direita. A direita tem as suas opiniões e a direita pensa. Se você não concorda comigo, comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Cara, se inscreva no canal, deixa o like pra fortalecer, beleza? Até a próxima e eu fui!